Bom, pessoal, então boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o prestígio de vocês estarem aqui comigo, com a Adri, que a gente não conseguiu fazer de um jeito para aparecer as duas, mas semana que vem a gente já vai providenciar. Nós organizamos uma série de 3 lives, então a primeira vai falar sobre o papel do professor, a segunda, como avaliar e por quê, e o que fazer nessa modalidade de ensino remoto, e a última, um pouco como é que a gente pode orientar as famílias, tanto nesse processo do dia a dia, se bem que isso eu acho que já está até mais encaminhado, porque esse ensino remoto começou há um tempo, mas principalmente nesses momentos, então, de avaliação e tudo mais, para considerar esse processo vivido pelas crianças, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é sobre esse ensino que existe, essa diferença que existe do EAD com esse ensino remoto, né? Porque no começo, né, no início dessa pandemia, todo mundo assim, bom, vamos fazer um ensino à distância, só que existe uma diferença muito importante e ter consciência dessa diferença é o que faz a gente também pensar melhor nas nossas intencionalidades e no planejamento. E aí, acho que assim como todos aí que estão acompanhando, eu tenho lido muitas coisas e li um artigo interessante, que depois eu vou colocar embaixo do vídeo todas as indicações e referências que eu vou citando aqui, que falam aí que a diferença entre EAD e ensino remoto pode ser comparada com uma situação de emergência, de saúde e uma situação planejada. Então, por exemplo, vamos supor que alguém está lá, vai fazer um check-up e tudo mais, e vê que está com um problema na vesícula. Então, o médico chega e fala assim, olha, você está com algumas pedras na vesícula, isso pode te trazer um problema, então seria bom a gente fazer uma cirurgia. Então, aí nós vamos e fazemos a cirurgia. Antes dessa cirurgia, tem uma série de procedimentos. Eu preciso fazer exames, eu preciso ver se meu convênio cobre ou não cobre. Eu preciso planejar tudo isso até chegar o dia da cirurgia e eu realizar o que precisa ser feito, tá? Quando, em contrapartida, a gente tem, por exemplo, uma apêndice supurada, não existe tempo de fazer todo esse planejamento, não existe tempo para que a gente possa ver se o convênio cobre ou se não cobre. É uma situação emergencial na qual ou se faz alguma coisa ou o paciente morre, né? E aí vem essa comparação com o EAD e esse ensino remoto que a gente está vivendo. Então, quando é algo programado, a gente tem um controle da situação, a gente pode pensar nas escolhas, a gente pode preparar e pode fazer esse planejamento. Quando não tem esse planejado, que é emergencial, é esse caráter de pronto-socorro, de um imediatismo das soluções, de uma urgência e de atitudes mais impulsivas por instinto. Eu digo um instinto com um conhecimento, porque é claro que o médico que vai fazer essa cirurgia, por mais que seja urgente, ele tem um conhecimento. E assim está sendo na escola. Acho que essa diferença é bem interessante para a gente pensar, porque nós estamos vivendo um contexto de excepcionalidade, né? Uma pandemia que ninguém escolheu estar nisso, nem famílias, nem escola, nem ninguém. Ninguém se preparou para isso, de dizer, vamos sair, né, vamos programar um ensino à distância, então vamos ver como a gente vai planejar, né? Não teve isso, né? E isso acaba gerando no nosso fazer na escola, independente da escola, atitudes automáticas, mais imediatistas, e que chegam a beirar aquela falta de bom senso que a gente tem quando a gente está planejando com calma, né? Então, na aprendizagem online, do EAD, né, já existe um curso programado para isso. Tem um planejamento com características próprias, tem uma intencionalidade desse fazer. As pessoas, na maioria das vezes, um plano de ensino EAD, as pessoas têm domínio das ferramentas, tem um padrão de atividades, tem um padrão para as devolutivas e para o acompanhamento, que geralmente nem são os professores, são tutores, não é quem planeja o curso, não é o mesmo que acompanha. Tem uma avaliação que também já tem um padrão, e o mais importante que a gente não pode esquecer,
Aquele aluno que faz o EAD, que participa do EAD, ele escolheu fazer aquilo, né? Então, ele, dentro da opção que ele tem, dentro do conhecimento que ele tem dele, ele fala, eu vou fazer um curso EAD. E aí ele vai cuidar daquilo que ele tem que fazer, ele vai se planejar, ele vai organizar o tempo, tudo isso. Quando a gente vem para esse ensino emergencial e remoto que as escolas estão vivendo e tiveram que se adequar, né? Como nós estamos brincando, trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando com gente em cima e ladeira abaixo, tem uma inexistência de um planejamento, não por falta de competência, mas porque ninguém estava prevendo viver aquilo, né? Tem muitas vezes uma falta de clareza do que fazer, pouco domínio das ferramentas, e não porque um é melhor que o outro, porque, de fato, a maioria das escolas que tem aí os ambientes virtuais de aprendizagem e que usam a tecnologia, não estava sendo usado, e a gente não estava preparado para isso como está agora. Então, por exemplo, Google, né, Classroom, o Moodle, enfim, e outros ambientes virtuais de aprendizagem, muitas vezes eles eram usados mais como um repositório de documentos e de atividades e de textos, do que, de fato, uma ferramenta interativa para essa aprendizagem, né? E aí vem também a parte mais importante, que é assim, nem os alunos, nem as famílias escolheram essa modalidade, né? E por quê? Porque as crianças ainda, e eu digo até os adolescentes em sua maioria, pelo jeito que estão acostumados com o ensino, eles não estão preparados, eles não têm ainda aquela independência, aquela iniciativa e aquela autonomia própria daquela outra pessoa mais madura e tudo mais que escolheu, optou por um ensino à distância, tá? Então, por que eu acho que essa diferença ela é super em cuidar um pouco dessa nossa expectativa que às vezes ela fica muito alta, tá? E aí a gente vem para a parte assim, bom, tá, eu como professor nessa situação toda, a escola, porque a gente tem instâncias de decisão, né? Então quem trabalha na escola, seja ela pública, seja ela particular, tem uma instância maior que toma algumas decisões. Depois tem o professor que daí vai pensar, bom, a partir disso que eu estou vivendo e que vai ser possível, como é que eu vou planejar, o que eu tenho que fazer? Muitas reflexões nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu acho que o professor precisa fazer é reconhecer todas essas fragilidades do ensino remoto. A gente não pode esperar que o nosso ensino lá, esse que a gente está planejando no dia a dia para acolher todas essas aprendizagens, seja igualzinho um EAD. Não vai ser, por conta dessas características que eu fui dizendo aqui. Um outro ponto importante é compreender que as famílias não têm a formação que a gente tem em pedagogia, né? E também que o aluno não tem todas as habilidades necessárias para ser esse protagonista da própria aprendizagem, né? Não é protagonista de estar no centro, mas é protagonismo naquele sentido de escolher o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, como é que vai se organizar. A criança e o adolescente até, eles não têm isso ainda internalizado, é uma habilidade que precisa ser construída. Construída a partir do quê? A partir do que a gente está vivendo, né? Não dava para construir essa habilidade na escola também, porque se as crianças não vivem um ensino totalmente à distância, quando eles vão para a escola, eles vão perguntar para o professor, enfim, tem outros recursos. Então, essa habilidade exigida agora só vai poder ser aprendida nesse viver e nesse fazer de agora. A gente precisa, como professor, ter clareza da nossa intencionalidade do que a gente está fazendo, desse fazer pedagógico. Então, tudo que eu proponho nesse ensino remoto, eu preciso ter clareza das expectativas de aprendizagem, ou seja, o que eu quero que as crianças aprendam quando eu estou fazendo esta live? O que eu quero que as crianças aprendam quando eu estou propondo esta atividade? Ou quando eu estou dando esse texto para leitura, ou quando eu estou propondo que eles leiam alguma coisa e contem para a família, o que é que eu quero que eles aprendam? Pensar sobre isso faz com que a gente tenha maior clareza se aquilo que a gente está propondo vai atingir a nossa expectativa ou não, vai ajudar a criança a desenvolver aquela habilidade ou aprender aquele conteúdo ou não. E por fim,
mas não menos importante, que eu diria que é até uma das primeiras coisas também, é ter clareza dos objetivos a serem atingidos até o final dessa pandemia, até o final desse ensino remoto. Então, muito mais do que conteúdo, apesar de eu dizer que o conteúdo é importante, sim, a gente tem que pensar nas habilidades. Então, eu tenho visto algumas escolas que eu trabalho e dou assessoria, tal, muita gente vai escrevendo e vai perguntando, Denise, mas eu preciso dar o conteúdo tal, conteúdo tal, conteúdo tal. E aí eu devolvo a pergunta, mas que habilidade você vai trabalhar? Porque o conteúdo, ele é um recurso, né? Então, daí, tá na hora, sim, da gente pegar lá, voltar lá para a Base Nacional Comum Curricular, ver quais são as habilidades que eu posso trabalhar nessa modalidade de ensino remoto, e aí ir costurando isso com o meu conteúdo e fazendo essas propostas de aprendizagem para as crianças, tá? Eu penso que a gente vai precisar, e é o momento, né, de a gente reinventar essa escola que a gente já conhece. É um momento muito propício para isso, de mudar paradigmas que a gente estava acostumado, de mudar paradigmas de só importar esse conteúdo sem pensar nas habilidades. Então, assim, o ensinar tem um significado antes da pandemia, durante a pandemia, e vai ter outro depois que a gente sair disso. Eu acho que ninguém vai mais ensinar do mesmo jeito, porque a gente está tendo que viver outras coisas e isso vai mudar o nosso jeito de ensinar. O aprender a mesma coisa. Tinha um jeito que a gente considerava antes, né? E aí eu penso assim, a gente vai lendo a teoria, mas tem uma teoria e tem o nosso fazer, né? Então, a gente vai ver que esse aprender, a gente vai entender que a criança aprende diferente também. Então, antes era de um jeito, durante a pandemia a gente está tendo que pensar, porque a criança está lá longe e a gente tem que falar, bom, né? Está atrás da tela, mas o que ela vai fazer, como é que ela vai fazer, como ela vai entender, e vai ter um entendimento de como a criança aprende também diferente depois da pandemia, tá? A escola, ela está muito pautada numa organização desse tempo que a gente vive, por planilhas, por tabelas, por espaços divididos por grupos e horários, por conteúdos específicos, né, especificados aí pela grade curricular, pelas grades curriculares, por esse domínio que a gente tem da aprendizagem das crianças a partir do que a gente conhece das etapas do desenvolvimento. Tudo isso, nesse momento, caiu por terra um pouco. Então, assim, aquele controle que a gente tinha de saber se a criança está aprendendo ou não, porque a gente estava ali acompanhando e tudo mais, a gente não tem mais, né? Então, como é que a gente agora vai reconsiderar tudo isso para poder planejar as nossas atividades e pensar nisso que a gente está propondo? E aí vem esse reinventar do nosso fazer pedagógico. Reinventar a partir da intencionalidade, reinventar a partir do que a criança de fato precisa, reinventar a partir, assim, do pensar sobre o que de fato é importante a criança aprender, né? Porque a gente vai vendo que, claro que o conteúdo é importante, mas o conteúdo, ele pode ser acessado em qualquer lugar do Google. Mas a habilidade, que é aquela habilidade de gerenciar o tempo, de ter estratégias para interpretar um texto, de ter estratégias para organizar a escrita de um texto, de ter estratégias para solucionar problemas, compreender, enfim, poderia aqui passar vários momentos aqui mais citando habilidades. Estas não adianta buscar no Google, essas crianças vão ter que viver, aprender para poder fazer. Então, o papel do professor, ele vai muito mais no sentido de criar boas atividades e boas situações de aprendizagem, pensando nessas habilidades e usando o conteúdo como recurso, do que simplesmente a gente vê, bom, eu tenho que dar como matéria, como conteúdo, isso, aquilo outro, tá? Então, as coisas, elas se completam, se complementam. E aí, eu fui pensando aqui em alguns passos para que nós, professores, possamos seguir. Não que isso, de fato, garanta, ou é uma receita, ou que não é isso, né? Mas acho que pode ajudar nesse nosso fazer. Primeira coisa aqui é a gente... Opa, balançou aqui.
o professor procurar conectar-se, né? Conectar-se com o outro, com seu colega de trabalho, com as crianças e com as famílias, no sentido de compartilhar as intencionalidades de aprendizagem. Então, assim, bom, a gente está fazendo isso para poder aprender isso e isso. A Luciana está aqui assistindo a gente, a Lu é uma parceira também da Ser e Viver, e ela está dizendo assim, habilidades metacognitivas, isso mesmo, Lu, é o pensar sobre esse fazer, perfeito. E assim, essas intencionalidades de aprendizagem precisam estar explicitadas para as crianças, para as famílias, para a gente mesmo, para os nossos colegas. Então, estou fazendo isso por causa disso, porque eu quero chegar ali, tá? Um segundo aspecto que eu acho que é importante é orientar, né? Lembra que eu falei ali, as crianças, elas não têm, na verdade, ainda construído essas habilidades de iniciativa, independência, autonomia, protagonismo. Então, nós, professores, precisamos cuidar que estas atividades tenham a orientação clara, objetiva, mas uma orientação que está cuidando, ajudando a criança a construir esta habilidade das iniciativas, da independência e da autonomia. E como eu ajudo uma criança a construir isso? Dando um pouco, né, das orientações, o passo a passo, e depois tirando um pouco para ver se de fato ela foi construindo isso. Um terceiro aspecto é assim, estimular também essa integração, e mesmo que a gente esteja vivendo um ensino remoto, estimular tarefas presenciais, onde a criança vai ler um livro com a família, onde a criança vai jogar um jogo, onde vai ter que ler uma reportagem e trocar o que achou sobre aquela reportagem, para depois a gente poder viver ali, trazer isso para uma live, ou trazer isso para um registro escrito, para conversar sobre. Então, esta habilidade de conversa aqui, né, de comunicação, que também é uma coisa que a gente precisa cultivar, porque com os celulares e tudo mais, isso às vezes vai se perdendo, é um momento também propício. E o envolver a criança, né, estimular, não é só a gente propor as atividades ali pelo computador e tal. Eu posso preparar coisas antes para a criança ficar mais motivada, ter uma curiosidade, discutir com a família, porque daí eu já preparo um pouco esse campo para a atividade que eles vão fazer ou para a live que a gente vai ter, que é a continuação dessa aprendizagem. A gente tem que buscar ao máximo inovar, né? A inovação, ela tem assim, a gente tem sempre que dar um passo adiante para contrapor com essa acomodação que a gente já tem, não uma acomodação no sentido pejorativo, mas assim, fazer o que a gente está acostumado e o que a gente conhece é muito confortável, né? Então, dentro deste conforto, que também ninguém pode ficar aqui sem o chão, dentro desse conforto a gente precisa ter ali a coragem para ter umas pitadas de inovação, vai aumentando essas pitadas até que o nosso fazer está totalmente, né, ou quase com uma inovação por completo. A gente, como professor, além de fazer tudo isso, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar e também do bem-estar dos nossos colegas, buscando trabalhar coletivamente. Eu falei ontem até com os meus colegas de trabalho, que um dos objetivos, uma das habilidades que eu acho que nós mais estamos tendo que desenvolver é essa questão do trabalhar coletivamente, né? Ouvir o outro, trocar mesmo ideias, agir colaborativamente, porque muitas vezes na escola a gente liga lá o piloto automático e tudo mais, bom, eu cuido disso, você cuida disso e a gente vai dividir. Agora não, a distância eu não sei se vocês concordam, mas eu nunca troquei tanto com os meus parceiros de trabalho do que agora, né? E por fim, organizar o nosso tempo, o nosso fazer e as nossas metas. Então, até o final do mês de abril, onde eu queria chegar? Cheguei, não cheguei? O que eu fiz? O que eu preciso fazer diferente? Até o final do mês de maio, onde é que eu vou chegar?
onde é que eu quero. Então, essas metas que têm a ver com os objetivos de aprendizagem, com as expectativas, elas precisam estar claras e organizadas na minha cabeça, no papel, com o meu colega que está planejando a mesma coisa, com todos os professores que atuam na mesma série, por aí vai, tá? Uma outra coisa que eu achei muito interessante é a possibilidade de a gente usar a metodologia dos 5 E's. Não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, uma educadora e Google Innovator, a Kathleen Tucker, isso. Ela adaptou essa metodologia de um educador norte-americano chamado Roger Bybee. E essa metodologia dos 5 E's, eu penso assim, que eu já conhecia isso dos percursos de aprendizagem, né, do que a gente tem que cultivar quando a gente faz um planejamento, do que a gente tem que garantir, aliás, isso, 5 E's. E aí esses 5 E's são engajar, explorar, explicar, elaborar e examinar. Ou seja, é dizer assim, que tudo que a gente planeja é importante que persiga esta metodologia dos 5 E's e que tenha essas 5 etapas. Bom, então voltando aos 5 E's. Então tem o engajar, né, que eu vou envolver o aluno com boas perguntas que motivem essa curiosidade e essa aprendizagem. Então, sempre quando eu inicio algum tema, algum assunto, eu parto desse princípio de engajar, de motivar, e a gente motiva com boas perguntas, não com respostas, tá? Posso fazer um brainstorming, posso fazer um quadro de perguntas, posso entender isso como um levantamento de conhecimento prévio, enfim, mas eu tenho que motivar as crianças a quererem saber sobre aquilo, tá? Depois vem o explorar. O que é o explorar? A partir daquela curiosidade, daquela motivação, eu proponho uma investigação do tema, pesquisa, assistir vídeos, ler artigos, discutir e trabalhar coletivamente em grupo, não para achar resposta, mas para pesquisar coisas. Aquelas perguntas que eles fizeram, eles podem procurar saber sobre. Então, assim, eu não estou dando as respostas, eu estou motivando e deixando que os alunos sejam agentes para construir esse conhecimento. Então, essa segunda etapa dessa exploração, em que o professor só vai mediando e fazendo ali, dando orientações, mas ele ainda não é o agente, aquele que está falando, aquele que está explicando, então também é importante garantir. Aí vem uma terceira etapa, o terceiro E, que é o explicar. Aí sim, gente, aí é o nosso momento de dar aula, de fazer apresentação em PowerPoint, as lives, aí o professor vai falar e os alunos vão ouvir. Mas também não vai só falar, porque esse é o momento que, apesar de a gente fazer uma exposição sobre o conteúdo, sobre o tema que a gente está trabalhando, a gente vai ajudar eles de verdade a estabelecerem uma relação com aquilo que eles já pesquisaram, tá certo? Então, eu posso criar um vídeo, fazer a live, fazer um podcast sobre a explicação. E logo na sequência vem a quarta etapa, que é do elaborar. Então, aí sim, eu vou, de novo com as perguntas, ajudar os alunos a conectar os conceitos que são importantes, a conectar os conceitos aprendidos, o que eles aprenderam lá daquela situação que a gente já trabalhou, o que tem de relação com isso, que é um conhecimento novo, e mais, que eu acho que é uma preocupação super importante nesses processos de aprendizagem, né? O que daquele conceito eu posso estabelecer ali de relação com o dia a dia do aluno, com o processo de aprendizagem, com aquilo que de verdade ele pode aplicar no contexto social. Então, sei lá, estou trabalhando com... Vou lembrar do último encontro que eu fiz num grupo de estudos ali, com o último e primeiro, né? O primeiro e último. Sobre cartas. Eu aprendi uma série de coisas sobre carta, então, assim, aquilo eu vou usar para quê? Para escrever cartas. Então, eu estou aplicando aqueles conteúdos todos, a letra maiúscula, isso, aquilo, a organização da carta, para escrever uma carta. E, por fim, gente, o examinar, que é o quinto E.
que examinar tem a ver com avaliação, avaliar o percurso, avaliar esse processo de aprendizagem, né? Então, eu posso fazer um quiz, posso fazer um questionário, posso pedir para as crianças escreverem alguma coisa de registro, posso fazer uma prova, né? Mas é o momento do examinar. Então, esses 5 E's, do engajar, do explorar, do explicar, do elaborar e do examinar, é o que, do meu ponto de vista, cabe nesse ensino remoto e no ensino presencial também, mas, bom, estamos falando do ensino remoto, para poder envolver o aluno. E envolver o aluno, gente, não é tornar tudo lindo, agradável, gostoso, prazeroso, porque nem tudo que a gente vai aprender é prazeroso, não é? Mas, na verdade, a gente tem que envolver o aluno nesse pensar sobre, não só estar ali como professor no papel de dar a aula, né? Então, a gente vai fazer o nosso planejamento pensando em tudo isso. E o 8º ponto que eu destacaria, assim, para a gente pensar, para poder trabalhar remotamente de um jeito mais confortável possível, é a questão desse trabalhar em equipe. Também adaptei aqui, refletindo sobre esse ensino remoto, de uma coisa que eu dei num curso uma vez, sobre os 7 pecados capitais do trabalho. E aí eu estou aqui fazendo uma reflexão com vocês dos 7 pecados capitais do trabalho online, que assim, na medida do possível, né, desse ensino remoto, a gente precisa evitar. E fazer essa relação, acho que é bacana, porque assim, todo mundo está vivendo isso. E aí acho que agora, eu dando aqui os exemplos, vocês vão se identificar e depois a gente pode pôr aí nos comentários se vocês se identificam ou não. O primeiro deles é a ganância, né? Então, a ganância nesse ensino online, né, a nossa ganância nesse ensino remoto, ela se explica quando a gente vai, de fato, a gente vai aprendendo tantos recursos, tantas coisas bacanas, então a gente faz tutorial, a gente procura coisa na internet, e os nossos colegas dão dicas do que eles fizeram, tal, e de repente a gente vai aprendendo as coisas, tomando gosto pela coisa, e aí monta uma aula, né, uma live, alguma coisa, e quer colocar tudo. Então, acho que isso é um dos pecados capitais nesse ensino online, que a gente tem que pensar e que a gente tem que cuidar. Não vou usar coisas novas, Denise? Claro que vai, mas eu uso um recurso um dia, uma ferramenta, outro dia, outra coisa. E sempre pensar nas ferramentas, pensar nas possibilidades, nos recursos. Não preciso pôr tudo numa única postagem, né? E pensar nisso em função do que eu quero que as crianças aprendam, tá? O outro pecado capital que eu acho que a gente pode evitar é a arrogância. Mas eu não estou falando nada desses pecados capitais de um jeito pejorativo. Estou só, assim, estabelecendo uma relação, tá? A arrogância é aquela coisa da soberba, né? Eu fiz sempre assim, isso sempre funcionou, minha aula sempre foi ótima, isso dá super certo. Então, nós estamos num momento que tudo que a gente fez sempre assim não dá certo, e às vezes a gente tem que buscar novos recursos e novas coisas, enfim. Então, esse também é uma coisa que a gente está muito mais tendo que trabalhar nessa humildade. Isso eu não sei, isso eu sei, né? Isso eu vou atrás, me ajuda nisso, eu não consigo fazer, do que nisso de sempre deu certo. Evitar nesse trabalho online a ostentação, a luxúria. O que eu estou chamando aí da ostentação? Aquela necessidade de a gente agradar o tempo todo e de fazer uma coisa tão mega, uma aula tão assim, uma coisa tão, né, que dá um trabalho danado, que a gente nem dorme com aquilo, põe de um jeito, o negócio não carrega e vai e tal, e faz um negócio tão over, que a gente esquece do nosso foco lá, com o compromisso que a gente tinha do que a gente quer que as crianças aprendam. Então, eu também penso que, apesar de usar ferramentas, estratégias, novos recursos, novas estratégias, enfim, a gente também tem que entender que o menos é mais. E esse menos tem que ser para atingir a nossa expectativa de aprendizagem, tá?
Tem a raiva, que é um pecado capital, que essa raiva ela é gerada por todas as situações que não deram certo e que não coincidiram com as nossas expectativas. Ou seja, nesse ensino online, nesse ensino remoto, quer dizer, nisso que a gente tem vivido desde o começo da pandemia, são muitos os momentos que geram raiva. E aí a gente tem que respirar fundo e falar, tá bom, não deu certo, eu vou tentar outra coisa. Tem também tem a procrastinação, né? Ai, nossa, mas eu não sou folgada, não fico deixando as coisas para depois, tô trabalhando que nem doido, né? Tô trabalhando muito mais do que as minhas horas, que é verdade, todos estamos. Mas essa procrastinação é assim, um receio que a gente acaba tendo de sair da nossa zona de conforto. Então a gente tem que falar, bom, tá bom, é diferente, vamos lá. E sem causar tanta angústia, tanto sofrimento na gente. Essa procrastinação é isso da zona de conforto. Quanto nós, presencialmente, sempre falamos, não, mas isso aqui a gente já faz assim, já sei que dá certo, né? A gente, às vezes, inventa, claro, porque a gente está sempre buscando novidades e coisas diferentes, mas às vezes a gente vai por essa zona de conforto. E agora ninguém está mais podendo ir por zona de conforto, porque ninguém está confortável em coisa nenhuma. Depois, o outro pecado capital que eu diria é a inveja. Não que eu tenha inveja do outro, do meu colega, não é nada disso. Mas muitas vezes eu tenho assim, nossa, ele fez, usou esse recurso, nossa, a aula dele ficou tão legal, tá, eu vou fazer também. E a gente tem que entender, assim como a gente fala lá na escola, que as crianças têm habilidades diferentes e tudo mais, que a gente também tem. Então, lógico que aquilo que eu olho do que o outro fez, que é legal e tal, que eu vou aprender, lógico que eu vou usar e querer aprender com o outro, mas isso não pode me gerar angústia a ponto de me tirar do eixo. Ele tá fazendo assim, ela tá fazendo assim, eu tenho que fazer também, né? Ele usou o programa tal, eu também vou usar. Então, as coisas têm que ser feitas com mais calma. E, por fim, a questão da intolerância, né? Que também, assim, a gente conversa, mas às vezes eu acabo fazendo do meu jeito. Então, eu não tenho lá uma compreensão do ponto de vista do outro, tenho uma intransigência com relação a opiniões diferentes, atitudes, né? Esse ouvir. E não é que eu não ouço, eu ouço, mas muitas vezes eu falo, vou fazer desse jeito mesmo, enfim, tudo mais. Então, eu gosto dessa ideia dos pecados capitais, só para fazer aqui uma analogia, né, para a gente pensar das coisas que talvez a gente possa evitar e cuidar para que o nosso fazer não fique estressante, porque eu penso assim, com a situação do ensino remoto emergencial, todo mundo saiu correndo atrás do que podia ser feito. Agora, a gente já viveu um tempo disso, né? Mesmo as escolas que deram férias e agora vão retomar, também planejaram sobre isso. Então, agora a gente está no momento de tomar o controle de novo das rédeas, pensar sobre tudo isso que eu falei, dessas coisas que a gente pode cuidar. Então, essa atividade é mesmo para aprender o quê? Então, esse é o melhor jeito, esse é o melhor recurso, essa é a melhor maneira de eu fazer isso. Então, e aí eu vou buscar fazer, tá? Porque tem um tempo de loucura, mas também agora a gente pode viver um tempo de acomodação, entre aspas, né? Mas para poder ter maior tranquilidade nesse fazer, porque a gente está vendo que não é só reproduzir o conteúdo e garantir aquelas páginas de livro e fazer isso ou fazer aquilo, tá? E aí, gente, já está aqui no finalzinho do tempinho que eu previ, eu queria ler para vocês uma citação da Dani Leite, de um livro chamado Mulheres que Sou, e que é bem interessante, que é uma autora que ela escreveu sobre situações com uma criança autista. Mas eu achei que esse trecho ele tem muito a ver com isso que eu fui falando agora na live. Então, é assim: tenho convicção de que busquei o tempo todo o brilho nos olhos e por essa busca seguirei uma nova estrada. Levo comigo muito do que aprendi até aqui, ela e todos nós, né? Sou a curiosidade, a racionalidade, o controle, a exigência,
o estudo, a excelência, o foco, a criatividade, a conexão, a observação, a loucura, a dedicação, a sensibilidade, a interferência, a emoção, desapego, o empreendedorismo, a vaidade, as sinapses e tantas outras coisas que todas essas experiências me trouxeram. Mas quis outras coisas. Me aventurei por novos horizontes e outros paradigmas. Vi o mundo com outras lentes, me fiz novas perguntas e hoje quero respondê-las de outras maneiras. Depois de tantos questionamentos externos, permiti-me questionar. E aí, gente, eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo agora. A gente está questionando o nosso fazer e precisando buscar outras coisas, né? E para isso nós temos aí que correr atrás de coisas que a gente ainda não sabe fazer, não tem respostas. E daí também tem uma coisa importante que, assim, são erros e acertos, né? Nós, como professores agora, nesse momento, a gente precisa se colocar numa situação de que também somos aprendizes. Aquilo que a gente tinha certeza que sabia e como vai fazer, como vai dar um jeito, a gente não tem mais. Então, nós também estamos tendo que dar esse tempo. E isso, assim, tem gente que fica angustiado, tem gente que fica preocupado, desesperado. E aí a gente também tem que entender que isso é legítimo, mas também não entrar tanto em pânico e tudo mais. A gente entra em pânico, mas é uma coisa assim mais controlada, né? E eu espero ter ajudado, contribuído. Depois nós vamos disponibilizar esse vídeo na nossa página do Saber Mais e Mais e no nosso site também, com bibliografia, com os textos, tudo isso com todos os links, tá bom? Então, gente, um beijo à distância e um abraço virtual. Super obrigada. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, então, até a semana que vem.